Olá, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para gravar esse vídeo em relação... Hoje nós vamos falar sobre a reconciliação, o problema da alienação do pecador. Só para recapitular, nós já falamos sobre a providência salvadora, nós já falamos sobre o pecado do homem, a graça de Deus, a provisão de Cristo e a extensão da provisão de Cristo. E sobre os 4 aspectos da provisão de Cristo, quanto à salvação do pecador, ou sobre a salvação do homem, nós já falamos sobre a substituição, o problema da culpa do pecador. Falamos também sobre a ressurreição, o problema da morte espiritual desse pecador. E hoje nós vamos falar sobre a reconciliação, o problema da alienação do pecador. Para iniciar, nós iremos falar sobre o que realmente aconteceu, sobre essa reconciliação. O homem, ele nunca foi entendido da parte de Deus como o inimigo de Deus. Deus não tinha o homem como inimigo. A única coisa que impedia esse relacionamento era a mancha, a marca do pecado, a mancha da desobediência, que fez com que esse homem se afastasse de Deus. O homem se afastou de Deus, mas Deus sempre continuou amando o homem. Deus não tinha ódio desse homem. Deus sempre amou o homem, pois foi Ele quem o criou, e Deus o criou para adorá-lo, para ser a coroa da sua criação. Mas como nós já conhecemos a história, sabemos que o homem foi influenciado por uma força maligna, uma força maior, uma força espiritual que induziu ele ao erro. E esse homem, por essa consequência, passou a ser inimigo de Deus pelo ato cometido. Mas aqui na Epístola de aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, o apóstolo Paulo escreve o seguinte, explica o seguinte, que diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é uma prova que Deus não odiava o homem. E Deus não odeia o homem. Deus nunca odiou o homem. Porque se ele odiasse, como que ele iria morrer por nós, sendo nós ainda pecadores? Então isso quer dizer que ele amou o homem, mas ele odiava o pecado. E por isso ele fez esse intermédio, ele fez essa intervenção, ele fez essa provisão para que o homem pudesse se reconciliar com ele. E este fato é entendido como a reconciliação iniciada. Ainda em Romanos, capítulo 5, versículo 10, está dito o seguinte, pelo próprio apóstolo Paulo, que diz: se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, isso quer dizer, se quando inimigos, fomos reconciliados, imagine agora que podemos ter, ou temos, esse intermediador que agora faz com que nós se tornamos amigos de novo. Mas para essa amizade ser reatada de novo, precisa de uma decisão do violador, que seria o homem, que seria eu, que seria você, que seríamos nós. E ainda, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, que diz assim: a saber, que Deus estava em Cristo
reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Informar que existe o meio, informar que existe a saída, informar que o problema da morte, que o problema da inimizade agora pode ser resolvida com a decisão do homem, aceitando o meio que foi criado. E ainda, nós já falamos agora sobre a reconciliação iniciada. Vamos falar sobre a reconciliação completada. A morte de Cristo providenciou a reconciliação entre o homem e Deus. Na cruz, Cristo carregou a responsabilidade pelos pecados da humanidade. No entanto, a sua morte, Cristo exclamou triunfante: está consumado. Isso não se referia à sua morte física. Pelo contrário, era a declaração de que a obra da reconciliação entre Deus e o homem estava completa. Cristo tinha realizado a provisão salvadora. Assim, destruíra para sempre a separação entre Deus e o homem. Isaías capítulo 59, versículo 2. A reconciliação fala da comunhão restaurada com Deus para o pecador, que dele se aproxima através do sacrifício reconciliador de seu Filho. O fato de que a obra de Cristo na cruz garantiu provisão para a reconciliação entre o homem e Deus, não significa que todos os homens estejam bem com Deus. Este processo de reconciliação não depende exclusivamente da obra do mediador, mas da disposição da parte do alienada de reconciliar com ele. Tudo quanto resta ao homem é aceitar esta provisão da parte de paz, garantindo seu feliz destino ao céu. Olha o que está escrito aqui em 2 Coríntios ainda, capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Isso quer dizer, escute a mensagem, ouve a mensagem, atende a mensagem e será reconciliado. Através de quê? Da morte de Jesus na cruz. Quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, ele exclamou: está pago, está consumado. Quero que agora não precisa mais o homem morrer, não precisa mais o homem ser chicoteado, não precisa mais o homem ser martirizado por causa do erro cometido no jardim. Agora existe um meio que o homem pode aceitar por meio da fé em Jesus Cristo, que agora ele passa a ter acesso direto com Deus. Pode falar com Deus diretamente através do seu Filho, do sacrifício que foi feito, essa reconciliação. Vamos lá. Deus não muda. É falso o conceito popular de que Deus descrito no Antigo Testamento tornou-se mais gracioso e misericordioso no Novo Testamento. Esse modo de pensar revela um grande mal-entendido acerca da natureza de Deus. Deus não muda de uma geração para outra, nem do Antigo Testamento para o Novo. Ele é eternamente um Deus de santidade e amor, que está irado com o pecado, mas deseja que todos os homens sejam salvos. Cristo não constrangeu o Pai a nos amar mais. Pelo contrário, ele proveu o meio pelo qual o obstáculo entre Deus e o homem, a saber, o pecado, fosse removido. Mas como os santos do Antigo Testamento foram reconciliados com Deus? A resposta é achada na palavra kafar, do Antigo Testamento, que significa cobrir, e que é traduzida por expiar. Deus cobriu os pecados dos crentes do Antigo Testamento até o tempo em que a morte de Cristo os cancelasse. Assim, eram reconciliados com Deus os santos do Antigo Testamento, da Antiguidade, tendo em vista a remoção futura dos seus pecados mediante o sacrifício de Cristo. Ainda em Romanos, capítulo 3, versículo 25, diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé,
para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Outras palavras importantes referentes à reconciliação é a palavra grega hilaskomai, traduzida por propiciação no Novo Testamento. Essa palavra significa reconciliar ou aplacar, propiciar. A propiciação relembra a morte de Cristo, solucionando o problema do pecador. Romanos capítulo 3, 25. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 2. Ao passo que a expiação refere-se ao fato do pecado ser mantido coberto até a morte de Cristo. Então, falamos aqui sobre a reconciliação. Falamos aqui sobre o homem agora poder ter acesso a Deus por intermédio do sacrifício de Cristo, ele poder agora falar com Deus, ter intimidade com Deus, porque a inimizade que outrora havia por causa da desobediência do homem, por causa do pecado do homem, por causa da mancha do homem, por causa da rebelião que o homem teve com Deus, agora está reatada essa amizade. Está se tornar o amigo de novo, da parte do homem. Quem criou o meio para que essa amizade fosse restabelecida? O próprio Deus. Deus sempre amou o homem. Deus nunca deixou de amar o homem. A única coisa que impedia era o pecado do homem. Deus é um Deus justo, um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus que não muda e nunca mudará. Mas ele odiava o pecado. Ele continua odiando o pecado. Mas ele ama os seus filhos, a humanidade inteira. E por isso, ele criou o meio. E esse meio propicia agora o homem ter acesso ao céu, ter acesso a Deus, ter acesso a falar com Deus, ter essa intimidade com Deus que antes havia esse impedimento. E muito obrigado a todos vocês. Falamos do primeiro aspecto, que era o pecado do homem, a culpa do homem, que foi substituída. Falamos sobre a morte do homem, que era a morte espiritual, foi dado vida através da ressurreição de Jesus. E falamos hoje que a morte, ou seja, a inimizade, que foi substituída pela amizade. Agora somos amigos de Deus. E na próxima iremos falar, com a ajuda de Deus, com a permissão de Deus, sobre a redenção. Tá bom, querido? Para o vídeo não ficar muito extenso, Deus abençoe a todos e conto com vocês no próximo vídeo. Dê o like, nos ajude, divulgue nas suas redes sociais, TikTok, WhatsApp, Facebook, tudo quanto é tipo de redes sociais. E não esqueça de se inscrever no canal. Deus abençoe a todos e fiquem em paz até o próximo vídeo, se Deus quiser.